E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais essa explanação. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo para entender como um grupo de colônias lá na América do Norte acabou se tornando uma das nações mais poderosas que existem. Então, bora mergulhar nessa história. A história da formação dos Estados Unidos, sério, parece até roteiro de filme. E a grande pergunta que vai guiar a gente nessa jornada é justamente esta. Como é que as 13 colônias, que em tese eram mais fracas, conseguiram bater de frente com a poderosa Inglaterra e conquistar a independência? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para organizar o nosso papo, dá uma olhada no roteiro. A gente começa entendendo como eram as 13 colônias, depois passa pela revolta que levou à Declaração de Independência, vê o resultado da guerra e no finalzinho tem um quiz para testar os conhecimentos. Vamos nessa? Primeiro de tudo, é super importante entender que as 13 colônias não eram um bloco só, tudo igualzinho. Na verdade, existiam diferenças enormes entre elas, principalmente entre as colônias do Norte e as do Sul. E essas diferenças eram bem marcantes, viu? No Norte, o clima era mais ameno, então a agricultura era de pequena escala, mais voltada para o sustento das famílias. Já lá no Sul, o clima tropical era perfeito para aquelas plantações gigantes de produtos para exportação, tipo tabaco e algodão, que giravam a economia. Eram, na prática, dois mundos bem diferentes sob o mesmo domínio da Inglaterra. Bom, com o tempo, a relação entre as colônias e a Inglaterra começou a ficar bem tensa. A coroa inglesa estava precisando de dinheiro e resolveu apertar o cerco. Mais controle e mais impostos para cima dos colonos. Essa tensão foi escalando. Primeiro veio a Lei do Açúcar, depois a Lei do Selo, que taxava de tudo, de jornais até cartas de baralho. Mas a gota d'água mesmo, o que fez o caldo entornar de vez, foi a Lei do Chá. Ela basicamente dava o monopólio do comércio de chá para uma companhia britânica, o que prejudicou demais os comerciantes locais. A resposta para essa lei foi imediata e muito simbólica. Num ato de puro desafio, colonos disfarçados de indígenas invadiram os navios britânicos no porto de Boston e jogaram toda a carga de chá no mar. Esse evento, que ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston, foi um recado bem claro. A paciência tinha acabado. A revolta tinha começado. Só que essa revolta não era só por causa de impostos, não. Tinha um movimento de ideias muito poderoso por trás que deu aos colonos a base, a justificativa para lutar pela liberdade. Vamos ver como isso foi construído. A palavra-chave aqui é iluminismo. As ideias de pensadores como John Locke, que defendiam direitos naturais como a vida, a liberdade e a propriedade, fizeram muito barulho na América. Os colonos começaram a perceber que não estavam lutando só contra impostos, mas por um modelo totalmente novo de sociedade, onde um governo só é legítimo se o povo concordar com ele. E todo esse movimento chegou ao seu auge em um ano icônico, 1776. Foi quando os líderes das colônias se reuniram e assinaram a Declaração de Independência. Esse documento não só formalizava o rompimento com a Inglaterra, mas afirmava algo revolucionário para a época: o direito de um povo escolher seu próprio governo. Declarar a independência foi o primeiro passo. O segundo foi, de fato, lutar por ela. E o que se seguiu foi uma guerra longa e difícil, com os colonos enfrentando o exército mais poderoso daquele tempo. E o resultado, como a gente já sabe, foi a surpreendente vitória dos colonos. A Revolução Americana, como ficou conhecida, terminou com a Inglaterra tendo que reconhecer a independência de sua antiga colônia. A liberdade teve um preço, mas ele foi pago. E assim, uma nova nação nasceu. Os Estados Unidos se organizaram como uma república, um governo sem rei, algo super inovador para a época. Com a águia como símbolo de força e uma bandeira vermelha, branca e azul, a nação começou um período de crescimento econômico e expansão de território muito intenso. Mas olha, é fundamental, e a gente não pode esquecer disso, esse crescimento e essa prosperidade toda não foram construídos do nada. Eles foram sustentados pela exploração do trabalho de milhões de pessoas negras escravizadas e pela expropriação das terras dos povos indígenas. É uma parte sombria e essencial dessa história. Muito bem, depois dessa jornada toda, chegou a hora de testar o que a gente aprendeu. A hora do quiz vai começar agora. Primeira pergunta: qual foi a lei que foi a verdadeira gota d'água para os colonos? A resposta é a Lei do Chá. Foi ela que levou diretamente à Festa do Chá de Boston. Segunda pergunta: depois de se livrarem da monarquia inglesa, que tipo de governo os Estados Unidos adotaram? A resposta certa é um governo republicano.
Terceira pergunta. Que conjunto de ideias deu a base filosófica para a Revolução? Foram os ideais iluministas, que defendiam a liberdade e os direitos de cada indivíduo. Quarta pergunta, bem direta. Quem venceu a guerra pela independência? A resposta é os colonos. Eles conquistaram a vitória e garantiram sua independência. E a última pergunta do nosso quiz: em que ano foi assinado aquele famoso documento da Declaração de Independência? Foi em 1776, um ano para ficar na história. E para a gente fechar, fica uma reflexão para os comentários. A independência dos Estados Unidos inspirou muitos outros movimentos pelo mundo afora. Que outro evento histórico pode ter sido influenciado por ela? Deixem as opiniões e sugestões aí nos comentários. Quem gostou de aprender hoje com a gente já sabe. É só seguir o canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo e, claro, deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho. Se ficou qualquer dúvida, os comentários estão aí para isso. Até a próxima!